pouquinho do que está previsto para chegar em abril na Argentina, que são aumentos nas contas básicas das pessoas. Gás, eletricidade, água, transporte público. E isso sim mexe diretamente com a vida dessas famílias. E Gustavo Segré, qual é a realidade que essas pessoas estão enfrentando e o que você estima que possa acontecer com esses reajustes que virão em abril a partir das medidas que estão sendo adotadas pelo governo de Javier Milei? Isso já vem, inclusive, esses ajustes já estão sendo feitos a partir de janeiro. De fato, hoje, num grupo da escola fundamental, do ensino fundamental, um dos integrantes falou que tinha duplicado a conta de luz. Nossa. E eu estive segunda e terça-feira passada numa província estadual, se chama Santa Fé, ao norte de Buenos Aires, em que me comentavam, e olha que interessante, a província de Santa Fé tem um interesse tão grande no Brasil, que eu fui dar um curso, chama Como Fazer Negócios com o Brasil, porque tem muita demanda de informações em função do que acontece aqui. E aí eles me comentaram que esses aumentos estão mudando os hábitos das pessoas. Por exemplo, em Santa Fé, no interior da Argentina em geral, as pessoas trabalham das 7 da manhã ao meio-dia, depois voltam para casa, almoçam, tiram uma soneca e voltam às 4 da tarde até às 9 da noite. O comércio funciona assim. Sim, sim. O boleto de transporte era 250, 270 pesos e vai passar para 1.000. Então, o que estão pedindo? Nossa, dos 250... De 270 pesos para 1.000 pesos. 1.000, claro. Se a gente traduzir isso para o valor... R$1. R$1. Ah, tá. Nossa, mas a gente precisa olhar para a realidade daquela pessoa e não na conversão da moeda aqui no Brasil. Isso, Segré? Sim, mas, por exemplo, transporte de trem, um boleto de trem está a 50 centavos de real. Então não dá para você administrar, não dá para arrecadar o suficiente para manter o trilho no trilho. Sim, não tem como. O valor é muito baixo. Isso foi provocado por subsídios enormes isso que eu ia perguntar. Do kirchnerismo para tentar diminuir o indicador de pobreza, porque se limpasse as tarifas dos serviços públicos, 100% ia estar pobre, ou 90% ia estar pobre. Então, era necessário esse ajuste. Claro, está de alguma maneira sendo contornado de outra forma, mas voltando no hábito, estão pedindo para que seja alterado o horário de trabalho, para que a pessoa não tenha que voltar para casa, porque dessa forma evita 2 de 4 transportes por dia. Ele tem que ir para o trabalho, voltar para casa, voltar para o trabalho e voltar para casa. Estão tentando que seja, vai no trabalho e volta para casa. E não volta de novo, alterando o horário para tentar minimizar o impacto. De qualquer forma, não é apenas essa situação. A contraparte, aquelas pessoas que não têm condições de pagar, elas terão ainda um subsídio do Estado para que isso não tenha um impacto no indicador de pobreza, que, lembrando, está quase 60% da população argentina. Nossa, é um número muito alto. Fala... Não, só uma dúvida. Fala. Onde fica Rosário, né? Rosário, exatamente. Que é um dos lugares mais violentos Rosário. Da América Latina. Da América Latina, né? Ô, Fábio Piperno, eu quero entender de você se a população está se aproximando desse buraco que Milei disse que a Argentina chegaria antes que ela pudesse emergir. Em que momento que vai vir esse respiro, esse fôlego para essa população, no teu ponto de vista? Então, eu já disse várias vezes que ele está cumprindo a primeira parte do que ele tinha prometido. Agora, deboche à parte, o fato é o seguinte, a população também precisa sentir no seu líder alguma segurança nessas difíceis negociações que ele vai ter que fazer. O tempo, porque é o seguinte, o cidadão começa a olhar para o relógio e fala, bom, pera lá, o tempo está correndo, eu estou pagando a conta, eu estou ficando mais pobre, o governo não mentiu em relação a isso, pelo menos nesses momentos iniciais. Só que tem uma coisa, o governo não consegue fazer a parte dele porque politicamente ele é inerte. Ele não consegue tomar atitude alguma, ele não consegue aprovar nada, ele não consegue conversar. Então, quer dizer, todo o ajuste vai ficar nas nossas costas, ao passo em que o governo não consegue agir. Mas não é bem assim. Me permita agregar uma coisa, e não estou defendendo o governo Milei, mas estou mostrando fatos. O ajuste não é apenas feito pela população em geral, tanto que o governo bloqueou o aumento de salário para que seja o ajuste de todo mundo. E tem a contrapartida de qual?
Se eu te dou um aumento de 10%, mas a inflação é de 20% por mês, você tem uma queda do teu poder de compra válido. O que o governo está fazendo? Janeiro, superávit fiscal. Fevereiro, superávit fiscal. Está apontando que o IVA de 21% diminua para 19%. Isso permite 2% de melhora no poder aquisitivo das pessoas. E tem outra questão também, que é a diminuição da taxa de inflação. 25% de dezembro, 20% de janeiro, 15% de fevereiro e deve estar próxima de 10% em março. Então, é uma demonstração sem defender em si, porque ele não conseguiu aprovar uma única lei. É aí que pega. Uma única lei, ele não conseguiu aprovar, mas economicamente está mostrando que é para sofrer, então sofremos todos. O governo também fazendo cortes. Exatamente. Fala, seu Luiz Felipe Dávila. É isso mesmo. O governo está fazendo, cortando na veia. Ele está cortando despesa, demitindo funcionário, fazendo o que tem que fazer. Agora, é difícil mesmo. O ponto, para mim, o tendão de Aquiles desse governo Milei é que ele precisa aprovar essas matérias no Congresso Nacional, e eu não vejo ele 100% do tempo empenhado nisso. Ele só tem que estar pensando nisso. É a única, porque é isso que vai decidir o sucesso ou fracasso do seu governo. Eu não entendo como é que ele está dispersando atenção com outros assuntos. Ele só devia estar pensando nisso. Fala, Alan Gani. Veja, Evandro, em economia não existe um ajuste que seja indolor. Eu sempre comparo com a área médica para ficar mais tangível. É a mesma coisa, uma recuperação de uma cirurgia não é fácil. Quando você tem uma lesão, tem que fazer fisioterapia. Então, nada é fácil. Então, é lógico que esse ajuste ele é doloroso e quanto maior é o estrago, mais esse ajuste vai ser doloroso. Agora, o que tem que ocorrer, e aí é uma corrida contra o relógio, é alguma percepção de melhora por parte da população, para que a população, de alguma maneira, entenda que o ajuste está valendo a pena, que haja uma esperança de que as coisas vão melhorar. Mas essa esperança, ela tem que estar amparada em alguma realidade concreta, mais ou menos como foi o Plano Real aqui no Brasil. O ajuste do lado inflacionário, ele trouxe também consequências. A taxa Selic chegou a bater 45% na época, né? Depois, ali no ano de 97, 98, aumentou muito o desemprego, mas houve o benefício do fim da inflação. Então, essa corrida contra o relógio, ela é essencial para que a população comece a perceber alguma melhora. Se isso não ocorrer, aí acabou. Ô, Segredo, só para a gente arrematar esse tema aqui, eu quero entender de você que tipo, vocês trabalham com algum prazo? Vocês já chegaram a pensar nisso? Ou seja, para a Argentina começar a sair desse buraco, tem algum tempo estimado? Ou as autoridades argentinas também trabalham com alguma previsibilidade para dar uma resposta a essa população que começa a cada vez mais se desesperar com esses aumentos? Hoje, a metodologia do governo, pelo que eu converso com algumas fontes do primeiro escalão do governo, é mostrar que o sacrifício tem que ser feito de todos. E não como até agora, que era a população sofre e os políticos estão tranquilamente. Ficam lá. Então é uma maneira de dizer, eu sei que você está sofrendo, eu te acompanho nesse sofrimento. Para dar um exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Menem, que é parente, sobrinho do ex-presidente Menem, ele fez um sorteio do seu salário. Salário que hoje também não é grande coisa, são 1.200.000, são $1.200, vai. O presidente da Câmara dos Deputados ganha na Argentina R$7.000, contra R$44.000 que ganha um deputado aqui no Brasil. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte é a diminuição da inflação, porque é a preocupação maior junto com a segurança. E a segurança também está indo bem neste momento com a ministra Patrícia Bullrich. Economicamente falando, nós prevemos que vai ser somente a partir do ano que vem. Mas essa perspectiva de queda de inflação e melhora da segurança vai dar uma sensação de que as coisas estão mudando, mesmo com sofrimento. E teve gente, inclusive, de canais opositores ao governo, que perguntava para a gente: e aí, como você acha? Você acha que vai impactar muito esse aumento de tarifas públicas? E as pessoas respondiam: sim, vai me atrapalhar, mas é o que preciso fazer porque isso estava atrasado e hoje, por exemplo, eu prefiro pagar mais e ter um serviço a pagar menos e não ter a possibilidade de chegar na minha casa. Quer acrescentar algo, Piperno? Só eu fazer um comentário em cima do que o Segredo disse. De fato, a taxa mensal ela vem caindo porque também ele assume, aí ele liberou todos os preços, então isso naturalmente enfim, acabou provocando uma explosão inflacionária. Mas tem uma coisa, né, Segredo? A taxa anual
ela continua aumentando, né? Sim, a inércia. Isso, exatamente. Mas a taxa de juros, por exemplo, hoje está em 70%. Nossa, gente. Ao ano. Estava em 133. Não, é pouco. Não, eu sei, 70, mas assim, como a inflação a gente está comemorando isso, né? Isso que é disso que eu estou rindo, né? Como tudo é relativo, né? Você hoje comemora uma taxa de 73, né? E o que o governo está fazendo? Que a gente compara com a situação daqui. Também. Não tem mais emissão monetária, então isso limpa muito a circulação do dinheiro, a rapidez de circulação do dinheiro, e isso faz a inflação cair. O Evandro, eu acho que fica uma lição em relação à Argentina, porque muitas vezes as ideias populistas, vamos baixar a taxa de juros de maneira artificial, colocar uma taxa abaixo do mercado, o que importa é crescimento econômico, a inflação é baixa. Veja o problema da Argentina agora para controlar a inflação. Uma hora que você perde o controle inflacionário, é muito difícil reestabelecer de novo a estabilidade dos preços. Paga-se um preço muito alto. Por isso que com política monetária populista não pode brincar.